Capítulo 8. O almoço do Teles com os pais da Ellie. No dia 11 de abril de 2026 às 12 horas da tarde em Praga, capital da República Tcheca, Ellie recebeu Teles e o apresentou aos seus pais no jardim florido com piscina da mansão da família. O sol daquela manhã de sábado brilhava suavemente sobre o jardim da mansão, refletindo-se nas águas cristalinas da piscina. O ar trazia uma brisa leve e o perfume das flores que decoravam os canteiros ao redor. Ellie, visivelmente feliz e um pouco ansiosa, segurava a mão de Teles enquanto caminhavam em direção à mesa montada ao ar livre. Seus pais já os aguardavam com sorrisos acolhedores. O pai de Ellie, um homem de postura elegante e cabelos grisalhos, vestia um terno azul claro casual, enquanto a mãe, radiante, usava um vestido floral que combinava perfeitamente com a atmosfera primaveril. Mãe, pai, este é o Teles, disse Ellie, com a voz cheia de orgulho, enquanto os olhava. O pai de Ellie adiantou-se com um aperto de mão firme e um sorriso caloroso. É um grande prazer finalmente conhecer-te, Teles. A Ellie falou muito bem de ti. Bem-vindo à nossa casa. A mãe de Ellie aproximou-se em seguida, cumprimentando-o com um abraço afetuoso. Seja muito bem-vindo, Teles. Por favor, sentem-se. Preparamos um almoço especial para celebrar este momento. Teles, impressionado com a beleza do lugar e a recepção calorosa, agradeceu a hospitalidade. À medida que se acomodavam à volta da mesa de madeira, o nervosismo inicial deu lugar a uma conversa fluida e descontraída. Entre pratos típicos e brindes com vinho, eles partilharam histórias, risadas e começaram a criar as primeiras memórias juntos naquele cenário inesquecível em Praga. O almoço prosseguiu em um clima de agradável descontração. O pai de Ellie, demonstrando genuína curiosidade, serviu mais uma taça de vinho branco para Teles e assumiu a liderança da conversa. Então, Teles, como estão sendo os seus dias aqui em Praga? Perguntou ele, acomodando-se na cadeira. A arquitetura e a história da nossa cidade costumam impressionar bastante quem vem de fora. Teles saboreou o vinho fresco e olhou ao redor. Seus olhos passaram pela suntuosa mansão de pedra, pelo jardim impecavelmente cuidado e, finalmente, pousaram nas torres góticas que despontavam no horizonte, desenhando a silhueta inconfundível de Praga sob o céu azul. É absolutamente fascinante, respondeu Teles, com sinceridade. A cidade inteira parece ter saído das páginas de um livro de história. Mas admito que estar aqui, com esta recepção tão generosa, é o que está tornando a experiência verdadeiramente inesquecível. A mãe de Ellie sorriu abertamente, passando a travessa com uma farta salada colorida que acompanhava o assado principal. Ficamos muito felizes em ouvir isso. A Ellie nos contou que vocês têm uma conexão muito especial. Ela mencionou o seu apreço por boas histórias e a forma como você se dedica aos seus projetos. Ellie corou levemente. Ela desviou o olhar para Teles, apertando suavemente a mão dele por baixo da mesa de madeira rústica, e interveio com um sorriso cúmplice. Eu disse a eles como nossas conversas fluem facilmente e como você sempre tem uma perspectiva única sobre as coisas. A dinâmica entre eles desenrolava-se com uma naturalidade surpreendente. Teles percebeu que a tensão inicial de conhecer os sogros havia se dissipado completamente, dando lugar à sensação de estar entre velhos amigos. Enquanto dividiam a refeição principal, um suculento prato de aves assadas, ladeado por batatas douradas e vegetais frescos cultivados ali mesmo, os quatro compartilharam visões de mundo e riram de anedotas leves. Entre garfadas e brindes descontraídos,
começaram a traçar, de forma sutil e animada, o roteiro e os planos para os passeios de Teles e Ellie nos próximos dias pela capital tcheca. Teles sorriu, girando levemente a taça de vinho pelos aros antes de pousá-la sobre a mesa de madeira rústica. Ele olhou para os pais de Ellie, notando a atenção genuína que lhe dedicavam. Na verdade, a minha ligação com esta região da Europa vem de berço, revelou ele, com um tom de voz calmo e nostálgico. Eu nasci na Áustria. A minha mãe é austríaca, mas o meu pai é checo. O pai de Ellie ergueu as sobrancelhas, agradavelmente surpreendido com a informação, e inclinou-se um pouco mais para a frente. Que coincidência maravilhosa! Exclamou ele. E eles continuam a viver na Áustria? Não, acabaram por se estabelecer aqui na República Checa, respondeu Teles. Atualmente, moram em Kutná-Hora. Kutná-Hora. Interveio a mãe de Ellie, com um brilho de entusiasmo no olhar. É uma cidade absolutamente fascinante. A riqueza histórica daquele lugar é impressionante, e a igreja de Santa Bárbara é uma das obras arquitetônicas mais deslumbrantes do nosso país. Exatamente, concordou Teles, feliz por ver que eles partilhavam da mesma admiração. Cresci a ouvir as histórias do meu pai sobre as antigas minas de prata e sobre como a cidade rivalizava com Praga na Idade Média. É um lugar muito mais tranquilo que a capital, claro, mas tem um charme melancólico e uma energia muito própria. O pai de Ellie assentiu, parecendo ainda mais satisfeito. O facto de Teles ter raízes tchecas parecia ter criado uma ponte invisível e imediata de familiaridade entre as duas famílias. Isso explica a naturalidade com que você se adapta à nossa cultura, Teles. Ter raízes em Kutná-Hora é ter uma ligação muito profunda com a alma e a história deste país. Vocês costumam visitá-los com frequência? Ellie, que até então acompanhava a troca com um sorriso orgulhoso, apertou novamente a mão de Teles e tomou a palavra, com os olhos a brilhar de empolgação. Essa é, na verdade, uma das principais razões da nossa viagem e o próximo destino do nosso roteiro, pai. Vamos passar uns dias em Kutná-Hora no meio da semana para que eu possa finalmente conhecer os pais dele também. A notícia trouxe um novo fôlego à mesa, e o almoço transformou-se num animado planeamento sobre as rotas, os melhores cafés escondidos de Kutná-Hora e as histórias de infância de Teles que a sua mãe austríaca e o seu pai checo certamente fariam questão de contar a Ellie. A mãe de Ellie, olhando para o livro de poemas da filha, disse ao Teles. A Ellie nos disse que você tem um dom especial, único, genuíno, autêntico, espontâneo e inigualável de criar poemas de amor e saudade para ela. Você poderia recitar alguns para nós ouvirmos? Teles girou a taça lentamente, observando o reflexo dourado do vinho antes de pousá-la sobre a mesa de centro. Ele pegou o caderno de capa gasta das mãos da mãe de Ellie, abrindo-o com reverência em uma página marcada. Pigarreou suavemente, deixando a sala mergulhar em um silêncio expectante. Aqui começou ele, com a voz grave e serena que captura perfeitamente esse dom de que a senhora fala. Chama-se o eco do vazio. A ausência não é um quarto escuro, é uma casa inteira com as luzes acesas, onde o eco dos teus passos ainda ressoa e a mesa posta espera por certezas. Amar-te de longe é abraçar o vento, é desenhar teu rosto na poeira da estrada, o tempo passa, frio, lento e sedento, e sente, a própria eternidade não é nada. Ele fez uma breve pausa, permitindo que as palavras assentassem na sala. A mãe de Ellie mantinha o olhar fixo no tapete, com os olhos visivelmente marejados. O som do papel quebrando o silêncio ecoou quando Teles virou algumas páginas.
E depois, a este outro. Um pouco mais cru, mais direto, continuou ele, os olhos acompanhando a caligrafia inclinada de L. É sobre o instante exato em que a saudade se torna física. Guardo o teu sorriso na memória da pele, um mapa de calor onde o inverno não toca. O amor é esta âncora que me impele longe do esquecimento, onde o mundo desemboca. Se eu pudesse engarrafar a tua voz, beberia em noites de sede profunda. Porque a saudade é este laço entre nós, e a tua falta é a maré que me inunda. Teles fechou o livro com cuidado, repousando as duas mãos sobre a capa de couro. Ele olhou nos olhos da mãe de Ellie, a expressão suavizada pela beleza triste dos versos. Você tem toda a razão, concordou ele em um tom mais baixo, levantando a taça de vinho branco mais uma vez. Há uma alma intensa e genuína nestas palavras. Um dom verdadeiramente inigualável. O pai da Ellie perguntou ao Teles. Você poderia improvisar um poema agora para eternizar este momento? Teles girou mais uma vez a taça em suas mãos, sentindo a temperatura fresca do vidro contrastar com o calor da sala. Ele olhou para o pai de Ellie, cuja expressão misturava um desafio amigável e uma genuína expectativa, e depois para a mãe, que agora abraçava os poemas contra o peito como se fosse um tesouro. Inspirou fundo, deixando que o aroma frutado do vinho lhe trouxesse as palavras. Fechou os olhos por uma fração de segundo e, com a voz calma e acolhedora, começou a preencher o silêncio do ambiente. Neste jardim florido onde o tempo decide parar, o dourado da taça reflete a luz serena. Não sou eu quem tem o dom de encantar, é a alma de Ellie que hoje dita a cena. Guardiões de versos que a saudade escreveu, vocês são a raiz desta flor singular. O que na distância um dia doeu, ganha vida na voz de quem ousa lembrar. Que esta tarde se eternize no brinde que fazemos, ao dom, à poesia e à filha ausente. Pois nos versos que lemos e na taça que erguemos, o amor transcende, e se faz aqui presente. Teles abriu os olhos e ergueu a taça em um gesto solene, primeiro na direção do pai, depois da mãe. Deu mais um gole no vinho branco, deixando um sorriso discreto e respeitoso repousar nos lábios, selando aquele instante que acabara de ser transformado em poesia. Sob a luz alaranjada do pôr do sol que começava a cobrir o jardim florido com piscina da mansão, os dedos de Teles deslizaram com maestria pelas cordas do violão emprestado pelo pai de Ellie. O som preencheu o ar que ainda carregava o perfume das flores que decoravam os canteiros ao redor. Ele olhou profundamente para os olhos azuis de sua noiva de cabelos avermelhados, a mulher que o havia salvado de sua própria cruz e quitado a sua dívida do coração. Com uma voz grave, envolvente e carregada da mesma intensidade poética de seus versos, Teles começou a cantar. Eu caminhava por rulas de sombra e papel, buscando um rastro de estrela no escuro do céu. Mas nas águas serenas do nosso Moldava, a luz do teu rosto era tudo o que eu precisava. A mãe de Ellie, que usava um vestido floral radiante, levou as mãos ao peito, visivelmente emocionada com a pureza da melodia. O pai, com sua postura elegante em seu terno azul claro, observava o jovem nascido na Áustria e de raízes tchecas com um respeito silencioso, admirando a forma como o gênero transmutava sentimentos em arte. Teles continuou a dedilhar o instrumento, deixando que a música cantasse a jornada de cura deles desde a Biblioteca Nacional da República Tcheca até aquele instante sagrado de pertencimento familiar. Não preciso de garras de metal ou ilusão, pois encontrei o meu prêmio na tua mão. És a minha aurora, o sol do meu amanhecer, a obra de arte onde a minha alma escolheu viver.
Deixei na estante o peso da cruz e da dor, e nos teus olhos azuis, eu li o meu valor. Não há tribunal, nem lei, nem sentença maior que o abraço seguro que me guarda ao teu redor. Nos cadernos em branco, a saudade morreu, o rascunho de sombras, o tempo escondeu. Sob o teto de estrelas ou no nosso chalé, eu sou o teu poeta, sustentado na fé. Agora neste jardim, onde a tarde se deita, a nossa linha do tempo é a rima perfeita. Um brinde à família, ao vinho e à canção, pois a dívida foi paga com o teu amor e o teu perdão. Teles continuou cantando e quando a última nota vibrou nas cordas do violão e se dissipou no ar fresco da capital, um silêncio reverente tomou conta da mesa de madeira ao ar livre. Ele mantinha os olhos marejados de pura felicidade, acariciando com o polegar a aliança de ouro em seu dedo. O pai de Ellie foi o primeiro a quebrar a quietude, erguendo mais uma vez a sua taça de vinho e declarando com um sorriso expansivo que a casa deles estava infinitamente mais rica com a presença do jovem advogado e novo professor catedrático. A mãe de Ellie, limpando uma lágrima sutil de alegria, agradeceu ao poeta por transformar aquela tarde de sábado em uma memória inesquecível para a família. Teles devolveu o violão ao sogro com um aceno respeitoso e puxou a sua cadeira para mais perto de Ellie, entrelaçando imediatamente os seus dedos aos dela. O sol finalmente começou a se esconder por trás da silhueta inconfundível das torres góticas de Praga, mas, para o casal sintonizado naquela nova linha temporal, a era dourada estava apenas começando a brilhar com força total. Assim que a lua substituiu o sol no céu estrelado de Praga, o pai da Ellie, com as bochechas visivelmente coradas pelo vinho branco e a gola do seu elegante fato azul claro agora ligeiramente frouxa, apoiou os cotovelos sobre a mesa de madeira rústica. Ele ergueu a sua taça, fazendo o líquido dourado balançar perigosamente, e fixou os olhos semicerrados no jovem professor. A sua expressão era uma mistura de solenidade cômica e profunda emoção paternal. Teles, meu rapaz, começou ele, com a voz arrastada pela embriaguez, mas carregada de uma sinceridade cortante. Eu passei a minha vida inteira a construir muralhas para proteger a minha menina. A minha pequena Ellie. E aí chegas tu, com essa tua herança de Kutnaora, com essa tua poesia transcendental que parece vir de outra dimensão, e, em questão de dias, desarmas todas as defesas dela. Ellie ficou levemente tensa, apertando a mão de Teles por baixo da mesa, temendo o rumo da conversa do pai alcoolizado. No entanto, o patriarca abriu um sorriso largo e desajeitado, apontando o dedo indicador na direção do genro. E queres saber da maior verdade de todas? Continuou o pai, gesticulando de forma exagerada para o céu estrelado de Praga. Eu nunca a vi tão feliz. Nunca. Nem mesmo quando ela foi aprovada na Charles University. Vocês acham que eu não percebo? O amor que vocês têm é daquele tipo que faz os deuses sentirem inveja. Você não roubou a minha filha, Teles, você trouxe a verdadeira alma dela de volta à vida. Ele cambaleou ligeiramente ao se colocar de pé, sendo prontamente amparado pela mãe de Ellie, que usava o seu vestido floral e ria baixinho da cena. Portanto, meu amigo poeta, declarou o pai em alto e bom som, erguendo a taça para a lua cheia. Se me prometeres, aqui e agora, perante o céu da nossa cidade, que vais continuar a escrever nesses teus cadernos e a cantar essas canções para ela até que sejam velhinhos, eu te dou a minha bênção definitiva para este casamento. E mais. O meu violão, aquele violão que tu acabaste de tocar, agora é teu. É o dote da família.
A mãe de Ellie balançou a cabeça em uma reprovação carinhosa, enquanto Ellie escondia o rosto corado de vergonha e alegria no ombro de Teles. Teles, mantendo a sua inabalável serenidade profunda e a sua postura impecável, levantou-se. Ele olhou nos olhos do sogro embriagado, reconhecendo a nobreza escondida naquelas palavras atrapalhadas, e respondeu com a voz mansa que havia conquistado a todos. Eu prometo, meu estimado sogro. A minha vida inteira será uma biblioteca dedicada a glorificar o sorriso dela, e prometo que as cordas desse violão só tocarão melodias que celebrem a paz que a sua filha trouxe ao meu coração. O pai de Ellie deu uma gargalhada estrondosa de satisfação, bateu a sua taça na de Teles quase derramando o restante do vinho e bebeu o último gole, selando de forma inesquecível aquela noite de primavera em Praga. A sós com Ellie, Teles disse a ela. Sabe, minha amada, o vinho pode ter embriagado o seu pai esta noite, mas eu estou embriagado por algo muito mais potente e eterno desde aquela sexta-feira na Biblioteca Nacional. Teles acariciou o rosto de Ellie, deixando que o brilho da lua cheia de Praga refletisse naqueles olhos azuis que o salvarão da escuridão. Receber a bênção da sua família e este violão é como receber o selo final no nosso destino. Mas a verdadeira melodia da minha vida já estava escrita no silêncio do seu amor por mim desde a nossa infância. Se o seu pai soubesse que eu já dediquei a minha alma e todos os meus futuros cadernos de poesia para glorificar a sua existência, ele saberia que o violão é apenas um eco. A música real, a minha única e verdadeira luz solar, é você. Ellie sorriu docemente, encostando a cabeça no peito dele e ouvindo o ritmo calmo de seu coração livre da cruz. O meu pai apenas percebeu o que o universo inteiro já sabe, meu poeta, sussurrou ela, com a voz mansa e carregada de profunda paz. Que a nossa dívida do coração foi totalmente quitada e transmutada em uma fortuna inestimável. Agora, sem sombras e sem rascunhos de dor, somos apenas nós dois e a nossa era dourada. Teles envolveu a cintura de sua noiva com firmeza, sentindo o calor do seu corpo e o perfume suave que agora guiava os seus dias. Ele depositou um beijo longo e apaixonado em seus lábios, selando aquela promessa sob as estrelas da capital tcheca, com a certeza absoluta de que o amanhã seria, para sempre, o capítulo mais belo de suas vidas. Após o beijo, a empregada veio limpar a mesa e Ellie lhe disse: Emma, minha querida assistente, prepare aquele caldo de peixe e coxinhas de caranguejo que você faz tão bem e traga aqui para mim e o meu noivo jantarmos. A empregada Emma, com um sorriso gentil e respeitoso, assentiu prontamente, equilibrando a bandeja com as taças que antes brindavam ao futuro do casal. Será um prazer, doutora Ellie. Prepararei tudo com muito carinho e trarei em instantes para os senhores, respondeu Emma, curvando-se levemente antes de se retirar em direção à cozinha da mansão, deixando-os novamente a sós sob o manto prateado da noite de Praga. Teles, mantendo Ellie segura em seus braços, olhou para ela com uma admiração que parecia transcender o próprio tempo. Caldo de peixe e coxinhas de caranguejo, murmurou ele, a voz grave e aveludada carregando a sua costumeira poesia. Até nas suas escolhas para o jantar, você traz a imensidão e o conforto das águas, minha amada. É como se a sua alma sempre buscasse a profundidade e a renovação, da mesma forma que o lago Ostivar nos renovou no sábado passado. Ellie riu baixinho, uma melodia cristalina que competia com o som das folhas balançando ao vento, e traçou o contorno do rosto de Teles com a ponta dos dedos. O vinho, a bênção do meu pai e as suas palavras lindas alimentaram maravilhosamente o nosso espírito, meu poeta, disse ela, com os olhos azuis brilhando sob a luz da lua cheia. Mas,
se você vai passar a vida inteira escrevendo cadernos para glorificar a minha existência e lecionando direito constitucional na Charles University, precisará estar bem alimentado. A nossa era dourada exige energia, Tetel. Teles soltou uma risada genuína e leve, sentindo que a paz que habitava o seu peito era a maior riqueza que um homem poderia desejar em todo o universo. Ele a conduziu de volta à mesa de madeira rústica, puxando a cadeira para que ela se sentasse ao seu lado enquanto aguardava. Você organiza o meu caos, silencia o barulho do mundo e ainda cuida de mim com uma doçura que me desarma completamente, respondeu Teles, beijando a mão dela onde brilhava a aliança de ouro purificada pelo presente. Se o tempero da Emma for tão reconfortante quanto o seu cuidado, este jardim será o cenário do banquete mais perfeito de toda a Europa. Enquanto aguardavam a refeição, o silêncio confortável que se instalou entre eles não era mais o de isolamento ou de uma saudade antiga. Era a pura e serena contemplação de duas almas que, após atravessarem eons de escuridão e rascunhos de dor, finalmente repousavam na certeza inabalável de que haviam encontrado, um no outro, o seu lar definitivo. Segundos depois, Ellie ajustou o violão no colo e, com os olhos azuis fixos nos de Teles, deixou que a sua própria alma transbordasse em melodia. A voz dela, mansa e melódica, cortou a noite de Praga com uma doçura que fez o coração do jovem professor bater mais forte. Em silêncio te amei, desde o tempo de criança, guardando no peito a mais pura esperança. Enquanto vias sombras e rascunhos de dor, eu era a luz solar esperando o teu amor. Ela dedilhou um acorde um pouco mais longo, sorrindo ao ver a emoção refletida no rosto do seu poeta, e continuou. O teu abraço é o lar que eu sempre sonhei. Na ponte da tua alma, enfim, caminhei. A dívida está paga, o passado se desfez. No nosso presente eterno, te amo mais uma vez. Teles a observava, completamente hipnotizado. Ele percebeu que ela não era apenas a sua musa e a obra de arte definitiva esculpida para o seu despertar, ela era também a dona da canção que silenciava todo o barulho do mundo. Assim que a última nota do violão se dissolveu no ar fresco da capital tcheca, o som de passos leves quebrou o transe apaixonado do casal. Emma, a empregada, aproximava-se com uma bandeja prateada, de onde subia o vapor convidativo e reconfortante do caldo de peixe, acompanhado de coxinhas de caranguejo douradas e crocantes. Com licença, doutora Ellie, doutor Teles, disse Emma, dispondo a refeição sobre a mesa de madeira rústica com profunda reverência. Bom apetite aos dois. Muito obrigado, Emma, respondeu Teles, ajudando Ellie a pousar o violão ao lado da cadeira. Ele serviu o caldo para a sua noiva e, inspirando o aroma delicioso que agora se misturava ao perfume do jardim, sorriu com aquela serenidade profunda que havia conquistado. Você cantou como um anjo de luz, minha amada, sussurrou Teles, segurando a mão dela antes de provarem o jantar. A sua música alimentou o meu espírito, e agora o talento da Emma cuidará do nosso corpo. Que cada refeição e cada canção que dividirmos nesta vida sejam apenas mais um verso da era dourada que estamos construindo juntos. Após o jantar, Ellie acendeu o poste de luz perto da mesa, pegou, abriu o diário e disse ao Teles. Recite para mim novos poemas para eu guardar no papel e na memória este momento agradável que vivemos hoje. Teles olhou para a chama suave do poste de luz que agora iluminava os cabelos avermelhados de Ellie, criando uma aura radiante ao seu redor. O reflexo nos lindos olhos azuis de sua noiva parecia capturar a própria essência daquela noite estrelada em Praga. Ele respirou fundo,
sentindo a brisa mansa do jardim trazer o perfume dos canteiros floridos, e permitiu que a inspiração guiasse as suas palavras. Com a voz baixa, profunda e pausada, ele começou a ditar, observando o deslizar atento da caneta de Ellie sobre as folhas elvas do diário. Sob o reflexo deste poste que ilumina o jardim, eu vejo a face esplêndida que sorri para mim. O caldo de peixe e a doçura da nossa união calarão para sempre a minha antiga solidão. Guarda no papel, minha amada, este momento verbal, onde o sabor do cotidiano se faz transcendental. Não há prazos, nem regras, nem sombras no cais, pois o meu lar definitivo é onde tu estás. Ellie sorriu docemente enquanto registrava cada verso com sua caligrafia elegante, maravilhada com a capacidade de seu noivo de transformar a simplicidade de um pós-jantar na mais pura adoração. Ela soprou de leve a tinta fresca, ergueu o rosto sob a claridade dourada e pediu com o olhar para que ele continuasse. Teles tocou suavemente as mãos róseas de Ellie, sentindo o relevo da aliança de ouro purificada pelo presente, e recitou o poema de encerramento daquela noite inesquecível. A melodia do teu violão ainda ecoa no ar, como uma prece divina que veio nos abençoar. O banquete da Ema cuidou do nosso corpo com zelo, mas é a tua luz solar que desata o meu novelo. Na geometria sagrada desta noite de primavera, a nossa história renasce livre de qualquer quimera. Que a memória guarde o que o tempo não pode apagar, a certeza imutável de que nasci para te amar. Ao terminar a recitação, Teles silenciou, deixando que apenas o som rítmico da natureza e o frescor da noite emoldurassem a quietude do casal. Ellie fechou o diário devagar, abraçou o caderno contra o peito como se fosse um tesouro sagrado e se entregou aos braços de seu noivo, sabendo que a era dourada deles estava perfeitamente protegida e escrita, tanto no papel quanto na eternidade de suas almas. Ellie se levantou, pegou na mão do Teles e lhe disse: Meu nobre poeta, acompanhe-me por favor. Teles levantou-se prontamente, com o coração batendo no ritmo daquela nova e serena realidade. Ele entrelaçou seus dedos aos dela, deixando-se guiar com a confiança de um homem que finalmente encontrou o seu verdadeiro norte. Caminharam em silêncio, deixando para trás a mesa de madeira rústica, o poste de luz e a brisa fresca do jardim. Atravessaram os corredores elegantes da mansão, onde a história da família de Ellie repousava na quietude da noite de Praga, até pararem diante da porta do quarto dela. Ao entrarem, Teles foi envolvido por um ambiente que era a mais pura extensão da alma de sua noiva. A meia luz acolhedora revelava tons suaves, estantes repletas de livros que certamente acompanharam suas longas tardes de estudo na Charles University, e aquele perfume doce e inconfundível que pairava no ar, o mesmo perfume que agora governava todos os pensamentos dele. Ellie fechou a porta suavemente, isolando-os do resto do mundo, e virou-se para ele. Sob a luz suave de um abajur, os olhos azuis dela brilhavam com uma intensidade de entrega absoluta. Ela repousou as mãos róseas sobre o peito dele e sussurrou: Este era o meu refúgio solitário, Tetel. Foi aqui, entre estas paredes e estes livros, que eu guardei em silêncio o amor que sentia por você desde a nossa infância. Eu sonhava com o dia em que você deixaria de olhar para os rascunhos de dor e enxergaria o que sempre esteve bem na sua frente. Hoje, este quarto deixa de ser uma espera, ele finalmente recebe o dono de todos os meus versos. Teles sentiu a febre sagrada do amor puro inundar o seu ser. Ele envolveu a cintura dela, puxando-a gentilmente para si, e acariciou o rosto de Ellie com uma devoção que transcendia o tempo. Ellie, minha esposa escolhida, respondeu ele, com a voz grave e embargada pela emoção.
Entrar neste quarto é como pisar no solo mais sagrado do universo. Eu passei anos caminhando por labirintos escuros, carregando o peso de uma cruz inútil, e agora você me convida para o centro exato da sua luz solar. Ele olhou ao redor, admirando cada detalhe do santuário dela, e depois voltou o olhar para a mulher que havia mudado o seu destino. Em cada livro destas estantes e em cada canto deste lugar, eu vejo a alma brilhante que organizou o meu caos e silenciou o barulho do mundo, continuou Teles, aproximando os seus lábios dos dela. O seu quarto não é mais o lugar onde você me guardou em silêncio, minha amada. A partir desta noite, ele é o altar onde a nossa era dourada celebrará a maravilha das maravilhas, o fato de pertencermos inteiramente um ao outro. Sem precisar de mais palavras, Teles a beijou profundamente, sentindo que a dívida do seu coração estava tão quitada que a própria eternidade parecia pequena para abrigar o amor que agora transbordava entre eles.